A boiada vai passar? Essa expressão "passar a boiada" foi uma expressão que o Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, numa reunião ministerial, falou a respeito, né, das leis que precisavam ser revogadas e que deveria ser feito naquela operação que lá no Congresso Nacional a gente chama de jabuti, né, enfia no meio da aprovação da discussão coisas de interesse de determinadas correntes. Foi a mesma reunião que o ministro da Educação, que não tinha nenhuma educação, se vira e aponta o prédio do Supremo Tribunal Federal e define os ministros como vagabundos, né? Ou seja, aquelas coisas horrorosas que a gente assistiu no governo Bolsonaro. Bom, o que traz a nossa discussão de hoje é a respeito desse problema criado entre a Petrobras e a questão do IBAMA, né? Há uma previsão, ainda não há uma constatação, mas parece que tudo leva a crer que existe na embocadura do rio Amazonas, né, no oceano, em frente ao estado do Amapá, uma reserva de petróleo maior do que o pré-sal, ou seja, uma fortuna de petróleo na costa brasileira e na boca da Amazônia. A Amazônia que hoje é a vitrine do mundo, é a vidraça do mundo. Todo mundo está cuidando da Amazônia, né? Até o príncipe, agora o rei da Inglaterra, no encontro com Lula, ao cumprimentá-lo, disse: cuide da Amazônia. Ou seja, a Amazônia é a bola da vez, né? Ou seja, destruíram a Europa, destruíram tudo, agora querem preservar a Amazônia, porque eles sabem as consequências que foi o desmatamento na Europa, né? E as chuvas químicas que destruíram florestas na Europa. Bom, estamos diante de uma situação extremamente complexa. A Petrobras não apresentou um laudo satisfatório, o IBAMA simplesmente condenou a exploração do petróleo. Mas essa discussão é uma discussão que nós arrumamos no Brasil, talvez por falta do exercício político, por falta de maturidade política, por falta de cultura política. Tudo no Brasil é ideologia. Ou seja, nós estamos à frente de uma situação extremamente favorável ao país, que é essa bacia amazônica, né, de petróleo, que pode trazer resultados extremamente satisfatórios economicamente para o Brasil. É lógico, é evidente, com riscos, como aconteceu nos Estados Unidos, no Golfo do México, em que a Exxon, né, a Exxon lá, teve que pagar uma fortuna de indenização à questão do meio ambiente. Por outro lado, você tem a Marina. Marina é um ícone que foi colocado no governo exatamente para tentar mudar essa imagem da Europa e dos Estados Unidos sobre a maneira como nós estamos tratando a Amazônia. Então, na verdade, nós temos um problema que nós mesmos criamos. Ou seja, desistimos da Amazônia, descuidamos da Amazônia, colocamos uma pessoa para reconstituir a imagem do Brasil, do cuidado do Brasil que tem com o meio ambiente, mas, por outro lado, temos uma corrente forte que quer explorar petróleo, que é a corrente do próprio presidente da República, que vê na Petrobras uma função social, que não é. A Petrobras é uma empresa, sociedade anônima é uma empresa que tem que dar lucro, não tem que ser instrumento de arranjos do governo. A Petrobras é uma sociedade anônima com acionistas, que são os acionistas que fazem a Petrobras, que trazem à Petrobras recursos para fazer seus investimentos. Então, qual é a situação da Marina hoje? Uma situação de um ministério que está sendo esvaziado pelos próprios partidos que dão apoio ao governo, porque o presidente Lula hoje é refém
das diversas correntes políticas, não era como ele era no passado, o senhor dos partidos. Hoje ele é refém dos partidos. Ele vai ter um governo com muita dificuldade. Por outro lado, até certo ponto, o legislativo recupera a sua imagem de ser o fiscal do presidente da República. Mas até que ponto isto, na verdade, é um amadurecimento ou é um problema de braço, de poder, né? de uma guerra de braço de poder. Ou seja, tudo isso nós mesmos criamos. Ou seja, pela nossa imaturidade política e pelo fato de nós não aprofundarmos nos problemas nacionais. Temos uma riqueza enorme na porta da Amazônia e temos que preservar a Amazônia. Como conciliar essas duas situações? Isso tudo foi criado pelo próprio movimento político da esquerda e da direita. Ou seja, como é difícil no Brasil nós resolvermos as questões que dizem respeito ao bem do país e à proteção da sociedade. Não aprendemos ainda como lidar com isso. O outro aspecto é o Ministério dos Indígenas, né, que tem lá uma ação no Supremo Tribunal Federal que está impedindo a passagem de uma estrada de ferro que vai ser a solução para a retirada de produtos do Brasil, né, do interior do Brasil, para os portos, para a exportação. Um mundo que clama por alimentos e o Brasil com dificuldades estruturais para poder resolver. Ou seja, tudo isso demonstra um aspecto de uma decepção total pela capacidade dos nossos políticos resolver as questões mais importantes do país. Ou seja, estamos num momento que nós não sabemos o que fazer, mas isso é culpa dos próprios políticos que não levam a coisa a sério.